Olá, alunos! Então, nós vamos fazer essa revisão para a prova, né? A primeira prova do trimestre. E o conteúdo envolve a potenciação e radiciação, né? De uma forma mais simplificada. A potenciação a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa primeira prova. Então, vamos lá. A primeira questão da revisão vocês deveriam estar trabalhando a notação científica. Então, a primeira coisa a gente tem que lembrar o que é notação científica. Uma notação científica, ela vai trabalhar um produto entre uma potência de base 10 e um número que está multiplicando essa potência de 10. Porém, esse número, ele tem a seguinte característica. Ele deve ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, nesse primeiro exercício, nós temos um número que não é maior, que é maior do que 1, porém é maior do que 10 também. Então, a gente tem que transformá-lo em um número menor que 10. Para isso, basta nós deslocarmos a nossa vírgula uma casa aqui para a esquerda. Portanto, do 21,4, quando a gente trabalha a 2,14, a gente está diminuindo esse número 10 vezes. Se a gente está diminuindo esse número 10 vezes, a nossa potência tem que ser aumentada uma vez. Dessa forma, assim. Então, eu vou estar trazendo a minha vírgula, uma casa, e eu vou ter, ao invés de 21,4, 2,14, vezes uma potência de 10 elevado. Se eu estou aumentando a minha potência uma única vez, eu vou estar somando o expoente aqui na minha primeira potência. Então, no lugar de eu ter 10 elevado a 9, eu vou ter 10 elevado a 10. Agora sim, o nosso número está em notação científica. Eu tenho um número maior do que 1, porém menor do que 10, multiplicando uma potência de base 10. O segundo caso, a gente tem um número menor do que 1. Então, eu não consigo ter esse número não está escrito numa potência de 10, primeiro porque ele está na forma decimal, e segundo porque ele é um número menor que 1, e ele deve ser maior do que 1. Então, para a gente obter um número maior do que 1 nesse caso, a nossa vírgula ela deve ser deslocada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se eu estou deslocando a minha casa 5 vezes para a direita, essas 5 vezes correspondem ao valor do expoente da minha potência de 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 casas e aonde eu vou posicionar a minha vírgula. 7,0 vezes uma potência de 10 elevado ao expoente 5. Porém, temos duas coisas a considerar. Primeiro, que 7,0 é o mesmo que 7, então não é necessário escrevermos a vírgula e essa primeira casa decimal. E outra coisa é que, se nós estamos trabalhando com um número menor que 1, o nosso expoente será negativo. Então, nós teremos a seguinte notação científica: 7 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Bom, o terceiro exercício, nós temos um número muito maior do que 1 e muito maior do que 10 e queremos transformá-lo em uma potência de 10. Uma potência de base 10, porém notação científica também. Então, para isso, primeira coisa a gente tem que observar que, se nós temos um número muito grande e esse número é um número inteiro, sempre eu identifico a minha vírgula atrás do último número, certo? Agora, diferentemente de um número menor do que 1, a minha vírgula, ao invés de ser deslocada para a direita, ela vai ser deslocada para a esquerda, também correspondendo ao expoente da minha potência de 10. A quantidade de casas que eu vou deslocar a minha vírgula o suficiente para ter um número maior que 1 e menor do que 10 será o meu expoente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, vamos desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do número 3.247.689, eu estou transformando esse número em 2,247,689. Ou seja, de um número inteiro eu tenho um número decimal. Se eu estou diminuindo esse número, eu tenho que aumentá-lo proporcionalmente na potência para eu manter a equivalência.
Então, essa quantidade de casas que eu andei para a esquerda será o expoente da minha potência de 10. Então, eu tenho nada mais, nada menos do que 1 milhão multiplicado por esse número decimal aqui. Ok? Então, agora nós temos esse número em notação científica. Lembrando que esse número pode ser simplificado, mas nesse primeiro exercício a gente vai manter todos os algarismos que tem após a vírgula. Certo? Bom, então, para fechar, notação científica, eu tenho uma potência de 10 multiplicado por um número maior do que 1, porém menor do que 10. O segundo exercício pede para relacionar, segundo as propriedades das potências, as operações de multiplicação, divisão e potência de uma potência. Então, toda vez que nós tivermos um produto de potências de mesma base, nós devemos, na multiplicação, somar os expoentes. Quando nós tivermos uma divisão de potências de mesma base, nós vamos repetir a base, porém, subtrair os expoentes. E na potência de potência, que nós temos, por exemplo, 3 ao quadrado elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 3 ao quadrado. Nesse caso aqui, os expoentes deverão ser multiplicados. Então, aqui, por exemplo, repetiria minha base 3 e multiplicaria os expoentes. 2 vezes 4, 8. Ou seja, na potência de potência, eu multiplico os expoentes. Ok? Bom, aplicando então essas propriedades no meu próximo exercício, nós temos ele aqui, eu começo com uma potência de expoente negativo. Se o meu expoente é negativo, basta eu inverter a minha base e elevar a minha base ao expoente indicado, certo? Se eu tenho um número inteiro, meu denominador seria 1. Bom, para eu ter essa inversão da base, então, o numerador vai passar a ser o denominador e o denominador o numerador. Temos, então, uma base 1/3 elevado ao expoente 2. Era negativo, com a inversão da base, fica positivo. E agora a gente resolve como uma potência simples. 1/3 vezes 1/3. Da multiplicação de fração, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Ok? Então, quando o expoente é negativo, eu inverto a base e elevo essa nova base ao expoente inicial. Aqui no segundo caso, eu tenho uma divisão de potências de mesma base, aplicação da propriedade que a gente viu no exercício 2. Então, segundo a propriedade, basta eu repetir a minha base, que nesse caso é 55, e subtrair os expoentes. 3 menos 2. Então, vamos lá. Repito a minha base e faço essa continha no expoente. 3 menos 2, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, portanto, meu resultado final, 55. Ok? Lembrando que essa etapa aqui, ela pode ser feita direto, né? Não preciso necessariamente colocar essa continha. Terceiro exercício das propriedades. Eu tenho um produto de potências de mesma base, né? Todo mundo tem base 2. Então, a propriedade nos diz que quando eu quero multiplicar potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, obtendo então a seguinte soma. 4 mais menos 3, perdão, temos mais uma etapa a ser feita. Antes do menos 3, a gente tem que observar que o 2, ele também possui um expoente que está escondidinho aqui. É o número 1. Então, ao invés de eu somar somente o menos 3, eu tenho que somar o 1 também. Então, eu vou ter 4 mais 1, mais, e agora sim eu tenho que usar os parênteses, tá? Menos 3. Ok? Então, eu não posso estar esquecendo desse expoente aqui. Sempre que eu tiver um número multiplicando em que não tem expoente,
eu preciso lembrar de colocar o meu expoente 1 para somar na minha potência, senão vai dar errado, tá? Bom, fazendo essa soma, então, eu vou ter 4 mais 1, então, 2 elevado a 4 mais 1, que é 5, mais menos 3. Então, aqui eu tenho que fazer jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, eu tenho 5 menos 3. Repito a base e resolvo essa continha. 5 menos 3, 2. E agora eu resolvo 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Ok? Então, o produto dessas três potências tem como resultado o número 4. A quarta questão trata-se da conversão desses números na forma de notação científica, né? Ou uma potência de base 10. Então, primeira coisa, quando eu tenho um número na forma abreviada, como esses dois casos aqui, eu tenho que escrevê-los na forma numérica, né? Não necessariamente eu tenho, mas fica mais fácil de visualizar. Então, eu tenho 3 bilhões, eu vou ter 3,9. Então, 1000, milhão, bilhão. Lembrando que cada classe corresponde a 1000. Então, eu tenho 1000, milhão, bilhão. De 3 em 3 eu tenho a milhar, milhão, mil, milhão e bilhão. Ok. Bom, dessa forma a gente procede da mesma forma que a gente fez no exercício 1, identificando a nossa vírgula atrás do último termo, por ser um número inteiro, e nós vamos deslocar para a esquerda a quantidade de casas suficientes para obter um número em notação científica, ou seja, um número maior que 1 e menor do que 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 3, 6, 9 casas para colocar minha vírgula atrás do 3. Então, eu vou ter 3,9 vezes 10 elevado a 9. Logo, quando eu tenho um número na casa dos bilhões, eu vou ter uma potência de expoente 9. Essa é a minha notação científica. Quadrilhões. Então, eu posso proceder da mesma forma, né? Ou então, observar o seguinte: se bilhão é 10 na nona, eu ainda tenho trilhão e quadrilhão. Eu posso estar identificando a quantidade de expoentes para estar somando nessa potência de base 10. Tá? Fica a critério de cada um, entendimento. Bom, se nós seguirmos da mesma forma que o exercício anterior, eu vou primeiramente escrever esse meu número na forma numérica. 81 quadrilhões. Então, eu tenho 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Vamos lá? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Certo. Tenho o meu número na forma numérica, identifico a minha vírgula atrás do último algarismo por ser um número inteiro. E agora eu vou andar a quantidade de casas suficientes para obter um número maior do que 1 e menor do que 3. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 casas, né? Mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. E aqui, mais uma. Então, contando essas casas, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, mais 1, 16. Esse é o meu expoente. Então, eu tenho 8,13 vezes 10 elevado a 16. E eu tenho esse número escrito numa forma de notação científica. Lembrando, gente, que escrever um número na forma de uma potência de 10 é diferente de escrever um número em notação científica, tá? Porque se eu tenho um número multiplicando uma potência de 10, sendo esse número maior do que 10 ou menor do que 1, ele estará escrito em notação, ele estará escrito numa potência de 10, porém não estará em notação científica, ok? A questão 5, que trabalha um pouquinho a radiciação, né, uma pinceladinha. Quadrado perfeito, então, são os números que possuem uma raiz
como resultado de uma raiz quadrada um número natural. Então, por exemplo, nós dizemos que o número 4 é um quadrado perfeito, porque quando a gente extrai a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 2 vezes 2 é 4. Outro caso, o número 25 também é um quadrado perfeito, por quê? Porque ao extrairmos a raiz quadrada de 25, a sua raiz é exata, 5, pois 5 vezes 5 é 25, ok? 9, o número 9 também é uma raiz exata. Quando eu extraio a raiz quadrada de 9, eu obtenho como resultado um número natural, o 3, ok? Ou seja, formando uma sequência numérica, todo número natural é resultado de um quadrado perfeito, né? O 4, por exemplo, é o resultado da raiz quadrada de 16. Então, quem é o quadrado perfeito? O 16, certo? Então, 4, 9, 16, 25, 36 e segue infinitamente. Todos os números que possuem raízes quadradas exatas, né, números naturais como resposta, são chamados de quadrados perfeitos. A questão 6 refere-se a uma expressão numérica usando potências de base 10. Existem diferentes formas de estar resolvendo essa expressão, porém a forma que eu mais vi vocês utilizando em sala de aula foi a resolução da potência e a multiplicação pelo valor, né? Então, por exemplo, se eu resolvo essa potência, eu repito esse primeiro valor. Vou ter 5.200 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, que eu tenho 100, mais 3,29 vezes, o expoente indica a quantidade de zeros, então eu vou ter um seguido de 5 zeros, 100.000, tá? Aqui o expoente era 2, eu tenho 2 zeros. Aqui o expoente era 5, eu tenho 5 zeros. Como toda expressão numérica, quando eu tenho soma e produto, eu resolvo primeiro o produto, primeiro a multiplicação e depois a soma. Então, multiplicando esse valor por esse, basta eu acrescentar 2 zeros aqui. Então, 5, 2, 0, 0. 520.000 mais a multiplicação desses valores aqui. Então, aqui eu vou deslocar minha vírgula 6 vezes para a esquerda. 5 vezes, perdão, porque são 5 zeros. Então, eu vou ter 1, 2 e outras 3 casas eu complemento com 0. Então, eu tenho 3, 2, 9, 1, 2, 3, que corresponde ao expoente 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 329.000. Agora sim, eu tenho apenas uma soma, basta eu fazer essa continha. Então, vou armar lá no meu rascunho, 520.000 mais 329, eu obtenho o meu resultado. Como meio de expressão, então eu tenho 849.000. Se eu tivesse que deixar o meu resultado na forma de uma potência de base 10, eu identifico a minha vírgula atrás do último valor, por se tratar de um número inteiro, e desloco a quantidade de casas suficientes para ter um número maior que 1 e menor do que 10. Isso para notação científica. Então, nesse caso, seriam 1, 2, 3, 4, 5 casas. 8,49 vezes 10 elevado a 5. Muito bem? Resolvidinha essa, então. A última questão é a aplicação da propriedade distributiva para as potências, né? Então, como o próprio nome já diz, basta fazer a distribuição da potência, né, o expoente que está aqui, para todos os termos que estiverem dentro do parênteses. Então, eu vou elevar o 10 ao expoente 3 e o 7 ao expoente 3. 10 ao cubo mais 7 ao cubo. Mas por que mais? Porque dentro do parênteses eu tenho uma soma, então eu vou manter a operação de dentro dos parênteses. Então, 10 ao cubo é 10
vezes 10 vezes 10. Eu tenho 1.000 mais 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 34. Bom, fazendo essa soma, então, eu tenho 1.343. Ok? Último exercício, então, eu tenho um produto dentro do meu parênteses e eu vou aplicar a distributiva. Então, eu vou elevar tanto 5 quanto 4 a essa potência, essa quarta potência. 5 elevado a 4 vezes. Então, observe que se estava vezes, continua sendo vezes. 2 elevado a 4. Fez essa distribuição, ó, todo mundo ficou com o expoente 4. Então, eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo, 4 vezes, segundo o expoente, vezes o 2, que eu vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui e aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para concluir, então, eu faço o produto desses dois valores. 625 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. Acrescento um zero. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Somando, temos 10. 10. 1, 2, 3. Fechamos. Resultado, 10.000. Muito bem. Então, gente, bons estudos para vocês. Essa foi uma aula de revisão, né? A gente já estudou um pouquinho em sala. Tenho certeza que todos vocês vão continuar seus estudos além desse vídeo, né? Que é só um resumão mesmo. Dúvidas? Só mandar o recadinho lá no Face e a professora vai responder na medida do possível, ok? Um beijão e bom fim de semana!